Mas você vai ver que é coisa simples. É só você obedecer o que a gente vai falar em relação, né, ao que você vai fazer para você aumentar o número ou para manter a casa. Aí vocês vão perceber. Sofia e Lucas. Gente, o que que nós temos nessa questão 25 aí? Lembra que ontem nós fizemos até a questão 24, lá do pacote de 100 mil dólares em notas de $1, tal, que pesava 123 quilos, e nós achamos o peso de uma nota, né? Beleza. Agora nós vamos observar aí, gente, esse fluxograma. A gente sabe que um fluxograma contém, né, a organização, é como se fosse um esquema organizado, né? Onde você tem, né, o número de entrada, o número de saída, você tem a ação de positividade, você tem a ação de negatividade, o sim é o positividade, né, o não é negatividade. Se alguma coisa for positiva, aí vai acontecer alguma coisa. Se for não, se for negativa, vai acontecer outra coisa. Então você tem que fazer o quê? Tem que ler o seu fluxograma. Nesse fluxograma nós temos o quê? Ó? Temos um número decimal, e aqui nós temos esse número decimal entrando aqui nessa parte aqui, onde diz que se ele é maior do que 10 elevado à terceira, se a resposta for sim, divide o número por 10 à terceira. Se a resposta for sim, mas se a resposta for não, vai ter como saída o número inicial. Ok, pessoal? Então, vamos imaginar aqui uma situação. Aí, outra coisa, né? Se por acaso ele for maior do que 10 à terceira, ou seja, maior do que 1000, vai acontecer o quê? O número divide por 10 à terceira. Aí está aqui, ele entra no próximo fluxograma. Se após o número for dividido, né, por 10 à terceira, ele continuar maior do que 10, se sim, você vai subtrair 10 do número. Se não, tem como saída o próprio número, ou seja, o número obtido. Vamos fazer, ele fez o exemplo aqui, gente, com 100,253. Olha para esse número aí, ó. Vou até riscar aqui para vocês verem. 100, Tio, oi. o senhor não pediu isso aí de tarefa de casa, não, né? Não, isso aqui eu estou resolvendo agora a parte, entendeu? O que eu pedi foi a página 28, só até a 24. Pessoal, me diga uma coisa. Esse 100,253, ele é maior do que 1000, ou seja, ele é maior do que 10 à terceira? E aí, pessoal? 100,253 é maior do que 1000? É? Quem disse é, gente? Pelo amor de Deus. Presta atenção. Ó, 100,253. Ó, a resposta não é maior do que 10 à terceira. Então, qual é o nosso resultado? Tem como saída o número inicial. Olha o resultado que ele colocou de vermelho aí, o próprio 100,253. Então, vocês vão olhar. Se for maior do que 1000, ou seja, se for maior do que 10 à terceira, ele vai prosseguir no fluxograma. Ele vai entrar no próximo fluxograma, onde você vai dividir o número por 10 à terceira, se for sim. Mas se for não, logo no primeiro caso aqui, ele já sai como resultado o próprio 100,253. Estão entendendo, gente? Sim ou não? Tio, Oi, tio, Nanda. eu não sei se eu entendi muito bem, não. Olha bem aqui. Qual é a regra do seu fluxograma? Você tem aqui dentro do losango aqui, ó, a escrita é maior do que 10 à terceira. Se positivo, ó, se sim, se for maior do que 10 à terceira, eu perguntei, quanto é que é 10 à terceira? Você sabe que é 1000, né? 10 à terceira, você vai pôr o 1 e 3 zeros na frente, então 1000. Então, se o número for maior do que 1000, ele continua no fluxograma. Se ele não for maior do que 1000, a resposta será não, então nós teremos como saída o número inicial.
Como o número inicial foi 100,253, e a gente sabe, né, que ele é menor do que 1.000, então a resposta nossa é não. Ele não é maior do que 10 à terceira. Então, o resultado que sai do fluxograma é o quê? O próprio número. Tudo certo? Entendi. Pronto. Agora me digam, 1.257 é maior do que 1.000? Sim. Sim, Sim. ele é maior do que 1.000. Então, ele vai prosseguir no fluxograma. Então, ele entrou aqui, ó, no fluxograma. É maior do que 1.000? Resposta sim. O que vai acontecer com ele na próxima etapa? Divide o número por 10 à terceira. Pessoal, isso aqui dividido por 10 à terceira, vamos fazer... Opa! Vamos fazer aqui no cantinho aqui, ó. Vou pegar aqui 1.257 e vou dividir 10 elevado à terceira. Divisão por uma potência de base 10, eu vou olhar para o expoente do 10. O que tem em cima do 10 é um número 3. Então, na divisão, minha vírgula vai deslocar para a esquerda 3 casas. Bora contar? Está aqui no final essa vírgula, ó. Está depois do 7, está imaginária lá. Vai deslocar 1, 2, 3. Parou entre o 1 e o 2. Então, a resposta é essa. Vai entrar no próximo fluxograma 1,252. Esse 1,252 é 7, perdão. 57. Esse 1,257, pessoal, é maior do que 10? É. Sim. Não. Gente, como que 1,257 é maior do que 10, pessoal? Não é. Se não é, olha só, o que acontece com esse número 1,257? Tem como saída o número obtido. Que número obtido é esse? Esse próprio, 1,257. Então, vamos colocar ele aqui, ó. 1,257. Ô tio, Oi. no meu livro o 1,257 está sem vírgula. Mas ele é 1.257 nessa primeira coluna. Nanda, na primeira coluna aí, ele é 1.257. Esse pontinho aqui que eu coloquei é para separar as casas, né, dos... Aí, ó, não tem não, ó. Ok? Se eu for apagar, apagou. Não estou entendendo aqui por que ele não é maior que 10. Ué, Nanda, 1,257 a gente sabe que não é maior do que 10. O resultado, ó, o número não foi 1.257? Aham. Nós colocamos ele na entrada do fluxograma. Nós confirmamos que ele é maior do que 1.000. Entrou no primeiro fluxograma, então se ele é maior do que 1.000, ele tem que sair para o próximo. Na saída para o próximo, ó, a resposta sim, aí faz o quê? Divide o número por 10 à terceira. Aí nós fizemos a divisão. Pegamos 1.257 e dividimos 10 à terceira. Qual foi o resultado? 1,257. Aí vem uma nova pergunta. Esse 1,257 é maior do que 10? Não, é menor. Não. Então, a resposta não, o que acontece? Tem como saída o número obtido. Na divisão de 10 à terceira, nós obtemos 1,257. É ele que vai sair agora. Vai sair aqui 1,257. Ele não prosseguiu. Ah, tá. Bora Entendi. ver agora? Olha o próximo número aí. 25.348,4. É maior do que 1.000? É. Claro, é maior do que 1.000. Então, o que vai acontecer com ele? Ele vai entrar no fluxograma aqui, ó. É maior do que 1.000. Resposta sim. Divide o número por 10 à terceira. Então, nós vamos pegar agora 25.348,4 e vamos dividir por 10 elevado a
terceira, que é o que está dizendo aqui o fluxograma, ó. Divide o número por 10 à terceira, caso ele seja maior do que 1000. Bora dividir, pessoal? Divisão por 10 à terceira, sua vírgula desloca 3 casas para a esquerda. Deslocou uma, ficou entre o 4 e o 8. 2 entre o 3 e o 4. 3 entre o 5 e o 3. Qual foi o resultado? 25,348. Ó, 3484, né? Assim, 25,3484. Agora, pessoal, esse 25 aqui, ó, esse 25 aqui, ele vai entrar no próximo fluxograma. Ele é maior do que 10? É. Aí ele vai prosseguir aqui, ó. Sim. O que que acontece com ele? Vai diminuir por 10. Vai diminuir 10. 25,3484 tira 10 dá quanto? 25.034,74. Tira 10, tira 10. Se você tirar 10 de 25 inteiros, vai ficar 15. Ah, tá. Eu achei que era o número inteiro e tava com os números atrás da vírgula também. Pois é, vamos subtrair 10 aí, ó. 10, não precisa nem colocar 000 para preencher, ó. Nem precisa. Vai dar o quê, ó? 4 tira nada, 4. 8 tira nada, 8. 4 tira nada, 4. 3 tira nada, 3. Aí, vamos descer a vírgula. 5 tira nada, 5. 2 tira 1, 1. Tá aí, ó. Deu 15,3484. Beleza? Passar o traço aqui que nós diminuímos. E vamos pôr esse resultado lá. De saída, ó. 15,3484. Belezinha, gente? Joia. Okay. Agora, olha o que acontece, pessoal. Se o fluxograma produzir... Vamos passar essa questão aí, né? Vamos para a próxima aí. Se o fluxograma produziu uma saída aí, ó, de 1,1, quais valores podem ter sido colocados na entrada, pessoal? Vamos ver, pessoal? Vamos ter que olhar para o fluxograma, ó. Vamos voltar lá, então. A saída dele foi 1,1, como ele está dizendo aí. Eu vou até anotar aqui que a saída final foi 1,1. Olha, 1,1. O que acontece com esse 1,1? Para ele dar 1,1, ele teve que subtrair 10, não foi? Se a saída final é 1,1, teve que subtrair 10. 1,1 mais 10 vai dar o quê? Pronto. Então, o resultado desse fluxograma aqui é 11,1. Ou seja, o número que era, pessoal, o número que resultou aqui para dar 11,11, ele foi dividido por 10 à terceira. Então, nós vamos fazer o que com 11,11? Vamos multiplicar, porque a gente está fazendo o processo inverso, 10 à terceira. 11,1 vezes 10 à terceira vai dar o quê? Sua vírgula desloca 3 casas para a direita. Primeiro deslocamento fica depois do 1. Então, o número fica 111. Falta deslocar mais quantas casas? E aí? Mais 2 casas. Mais 2 casas, então mais 2 zeros. Deu quanto aí? 11.100. 11.100. Pronto. Então, pessoal, 11.100 é o meu número de quê? De entrada do fluxograma. Ok? Então, vamos descobrir então. Já descobrimos então que os números... Bora lá para a pergunta.
Ele disse assim, quais podem ter sido colocados na entrada? Nas entradas, olha, na entrada do primeiro foi 11.100. Aí 11.100 vai ser dividido por 10 à terceira, né? Dividido por 10 à terceira dá 11,1. Então, as entradas dos dois fluxogramas, um foi 11.100 e o outro 11,1. Então, vamos colocar aqui, ó. Um foi 11.100. O outro foi 11,1 na entrada do outro. Mas, além disso, nós temos a saída. Ele colocou até a saída aqui, né? Mas não tem problema, não. Vamos colocar só esse. Por que 11,1, professor? 11,1 é o resultado do número de entrada, que é 11.100, que você divide ele por 10 à terceira. Aí, no próximo fluxograma, já entra 11,1, tá vendo? Aí, se ele é maior do que 10, o que acontece? Diminui 10. Ok? Ok. Beleza, então os números 11.100 e 11,1. Tranquilo? Sim. Joia. Tem que ler, pessoal, prestar bastante atenção nesses fluxogramas para não errar, viu? É só prestar atenção nas frases que tem, nos critérios que ele estabelece para aí vocês fazerem, tá bom? E agora, pessoal, nós vamos falar, mas assim, ó, eu vou fazer assim, para não misturar uma coisa com outra. Deixa eu ver se dá tempo, mas dá tempo. Vamos fazer aí. Aproximações estimativas, né? Nós vamos falar agora sobre critérios de arredondamento. E é muito comum, pessoal, a gente fazer algumas contas de cabeça. Às vezes, por exemplo, quando você vai ao mercado, você vai catando as coisas ali, né? Ah, isso aqui, R$ 4,85, eu vou botar R$ 5. Ah, aqui deu R$ 3,90, eu vou botar 4. Aqui deu R$ 1,90, eu vou botar 2. Para você fazer uma conta de cabeça rápida. Somou os valores que você arredondou, você vai contar seu dinheiro. Ah, vai dar para pagar. Pronto. O que você utilizou aí? Você utilizou aí um arredondamento. Eu vou até usar esse exemplo que eu acabei de falar aqui para vocês terem uma ideia. Você comprou lá Você tem em mãos R$ 30. Você tem em mãos R$ 30. Aí você comprou lá algo que custou R$10,80. Você comprou algo lá que custou R$ 5,20. Você comprou algo lá que custou R$ 8,95. Então, de forma natural, você fala assim, R$10,80, vou botar 11. Quer ver? R$10,80 eu vou botar 11, porque você vai somar rápido para ver se os seus R$ 30 vai dar. Mesmo que sua soma vai dar um valor a mais do que você tem, né? R$10,80 mais 5,20 mais 8,95. O valor que nós estamos arredondando aqui, ó, para 11, aqui 5,20, pessoal. Não é bom você ir para 6, porque vai muito número, você vai acrescentar 80 centavos a mais. É melhor você deixar em R$5. Ah, 5,20 vou deixar 5. Ah, 8,95 vou deixar 9. Agora soma para mim aí. 11 com 5 e com 9 dá quanto? 25. Deu igual a quanto? Deu igual a 25. E aí, 25 vai dar para pagar? R$30 para pagar? Dá. Tá. Tá vendo? O que você usou aqui nessa ocasião? Você utilizou aí um processo chamado estimativa. Você estimou quanto você pagaria se os valores fossem redondos. R$10,80 fosse 11, R$5,20 fosse 5, R$8,95 fosse 9, né? Porque R$8,95, 9 está mais próximo. Entendeu, gente? Então deu 25. Então 25 é o seu o quê? É a sua aproximação. O 25 é a sua aproximação. Deixa eu consertar tirar esse P daqui. É a sua aproximação ou a sua
estimativa. Certinho, pessoal? Você fez aí uma aproximação, usou aí uma estimativa para ver se aqueles R$ 30 ali que você entrou no mercado dava para comprar esses itens aí, ok? E aí o que nós temos? Em várias situações, pode não ser necessário saber a resposta exata a uma questão numérica. Por exemplo, se queremos saber a distância da Terra à Lua ou a população de Brasília, por exemplo, respostas aproximadas nós temos distância da Terra até a Lua, 384 mil quilômetros. População de Brasília, aproximadamente, 2 milhões e 500 mil. Ou seja, essas respostas não são exatas. Elas foram o quê? Aproximadas. Elas foram arredondadas. Ok, gente? Se a gente for parar para pesquisar a distância exata da Terra até a Lua, vai dar mais do que isso aqui, ou até menos. Pode ser que ele usou um critério de arredondamento para mais. Da mesma forma, o número de habitantes de Brasília, 2 milhões e 500 mil, pode ser que dá mais, pode ser que seja menos, e o critério do arredondamento deu 2 milhões e 500 mil. Critério que ele utilizou aí. Ok, pessoal? Então, de forma simples, nem sempre, né, você vai saber a resposta exata de uma questão numérica. Então, o que você tem que fazer para você obter uma resposta aproximada? Você tem que fazer uma estimativa, ok? Então, vamos continuar. Aí o menino disse assim, mas se o número for decimal, como eu faço? Aí a professora falou, você pode aproximar para um valor inteiro ou decimal mais simples para ter apenas uma estimativa. Então, ele falou assim, né? Que ali a gente arredondou aí a distância da Lua, que não é uma distância, né, com vírgula. Pode até ser que deu 384, alguma coisa, 384 mil, alguma coisa quilômetros, mas está arredondado aí para o inteiro mais próximo, né? Mesma forma, 2 milhões e 500 mil. Não tem como eu achar 2 milhões e 500 mil, alguma coisa habitantes, que tem que ser inteiro isso aí, né? Então, ele deve ter usado também um critério para isso. Mas o que ele quis dizer aí foi assim, como é que funciona com os números com vírgula? Aí a professora falou que é só você aproximar para o inteiro ou o decimal mais simples. O senhor vai falar a nossa nota hoje? O senhor vai falar a nossa nota hoje? Está no sistema, Rawane. Tá nada, saiu do ar, Laura. Saiu, Rawane? Saiu. Ah, então depois eu falo. Saiu não, tio, tá lá, eu fui lá pescar. Ah, Rawane, então você vai lá e saiu. vê. Olha lá, a Rian, olha lá agora, porque O meu também saiu. Ah, então eles tiraram. Beleza. Exemplo 1. Olha, atenção aqui, pessoal. Veja como arredondar o decimal, ou seja, o número decimal 28,135. Já é a dúvida do rapazinho lá, né? Ele falou assim, como é que eu faço com os decimais? Reunião. Como? Caiu da reunião. Ah, sim. Como é que eu faço para arredondar os decimais? Beleza. Pessoal, 28,135, o que acontece? Ele botou na reta numérica aí 0, 10, 20, 30. E aí ele localizou o 28,135 exatamente nesse ponto aqui, em verde que eu estou colocando. O que acontece? A gente está percebendo aqui que 28,135 ele está entre 20 e 30. Concordam? Ele está entre 20 e 30. Olha aí. Não é assim? Então, ele tem o quê? Ele tem um critério de arredondamento para menos e ele vai ter um critério de arredondamento para mais. Como é que ficou isso aí, esse critério para menos e para mais? A gente sabe que ele está entre 20 e 30. Beleza. Aí, o que acontece aí? O que nós podemos escrever a respeito disso? Se ele... Olha, por isso dizemos que 20 e 30 são as dezenas mais próximas de 28
28,135. E indicamos isso da seguinte forma. E vamos voltar lá na reta para vocês perceberem o que ele escreveu aí. Ó, 20 menor do que 28,135 e 28,135 menor do que 30. Você conseguiu observar isso aqui, ó. O 20, claro que ele é menor do que 28,135. E você sabe que 28,135, por ele estar antes de 30, ele é o quê? Menor do que 30. Daí você tem aquela notação que ele escreveu lá, ó. 20 menor do que 28,135, menor do que 30. Aí ele falou assim, ó, como 28,135 está mais próximo de 30, dizemos que 30 é o arredondamento, olha só, é o arredondamento de 28,135 para a dezena mais próxima. Vamos aprender agora então, pessoal, arredondamento para a dezena mais próxima. Vamos dar exemplos aqui, ó. Vou pegar esse número aqui. 47,581. Qual é o critério que ele quer que você arredonde? Quer que você arredonde para a dezena mais próxima. Pessoal, onde é que está a dezena no número 47,581? A dezena está em qual número? Ninguém sabe onde é que está? Esqueci onde é que fica a dezena. Não lembra o que é unidade, dezena, Não, centena? eu lembro, mas eu não lembro a posição. Ali no 8, professor. Não lembro No a 8? posição das dezenas. Não, é. Não, no 8 não. O 8 ali é centésimos. Cuidado. O 8 ali é a casa dos centésimos. Eu quero a dezena. Se está falando de A dezena dezena... é o 4, tio. Exatamente. A dezena é quem? Ah, é o 4. O 4. Beleza. O critério de arredondamento, anotem isso aí, ó. Se o número é após a casa a ser arredondada for, veja bem, for 0, 1, 2, 3 ou 4, vamos manter a casa do arredondamento. Vou explicar daqui a pouco o que é isso. Anotem isso aí, porque isso é uma regra para quem quiser aprender aí como arredondar o número. É importante ter essa anotação aí. Se o número após a casa a ser arredondada, que nós já marcamos ali que a casa que ele quer arredondar é o 4. Então, se o número após essa casa, então depois do 4 é o 7. Então, nós vamos olhar. Se o número depois do 4 for 0, 1, 2, 3 ou 4, vamos manter a casa do arredondamento. Então, nós iríamos manter o 4 se fosse os números 0, 1, 2, 3 ou 4. Beleza? Mas olha o que acontece. Ó. Se o número após a casa a ser arredondada, né, for 5, 6, 7, 8 ou 9, nós vamos subir um número, vamos subir, como é que eu coloco aqui, né, para ficar melhor? Nós vamos subir a casa do arredondamento. A casa do arredondamento. Anotaram, gente? Ó, anotem, porque se não anotar, se não memorizar isso aí, não tem como. Vai errar todos os arredondamentos que for fazer. Beleza, tá aí.
Pessoal, a casa do arredondamento é a dezena mais próxima. Aí nós marcamos o 4, porque o 4 é a nossa dezena. O que vem depois do 4 no número? Número 7. Número 7. Exatamente. Ó, depois do 4, deixa eu marcar de uma cor diferente aqui, vem o número 7. O critério do arredondamento me diz o seguinte, ó, que se o número após a casa a ser arredondada, a casa que eu quero arredondar é a da dezena. Eu vou olhar imediatamente quem vem depois dessa dezena, que é o 7. Se for 7, ao 7 aqui, ó, o número vai fazer o quê? Nós vamos subir a casa do arredondamento. Então, esse 4, ele vai ganhar mais 1. E ele vai para quanto, pessoal? Se 4 ganhar mais 1, ele vai para 5. E aí você preenche, pronto. E você preenche o resto com 0. Ó, 50,000 é a mesma coisa que 50. Então, 50 é o arredondamento para a dezena mais próxima. Vamos fazer outro exemplo para entender? Anotaram esse exemplo aí? Isadora, fala. Professor, aí na hora que o senhor arredondou, depois que o senhor colocou o 5, que adicionou mais 1 ao 4, o senhor colocou zeros, da mesma quantidade que estavam os outros números. Isso. Mas assim, a gente só pode colocar o 0 depois de arredondar ou pode colocar outros números? Depois de arredondar, você coloca zeros. Só vem zeros depois nas casas finais. Então, no lugar dos números que estavam, depois de arredondar, a gente vai colocar tudo zero? Tudo zero. Terminou de arredondar, pode colocar zeros aí. Entendi. Ok? Mas você tem que analisar com cuidado a casa que ele quer. Sofia. O 45 é um número já arredondado? O quê? O 45 é um número já arredondado? Tipo 75, 45 é um número já arredondado? 45, ele é um número qualquer, é um número normal, 45. Mas se eu disser arredonde o 45 para a dezena mais próxima, aí você vai marcar o 4, não é assim? E o que vem depois desse 4? Tem um número 5. Então, nós vamos subir a casa do arredondamento. Então, o arredondamento de 45 também seria 50. Mas Beleza? ele também pode ter 40 ou é só 50? Ele vai ser 50. O arredondamento de 45 é 50. Quem levantou a mão? Sofia já está levantado. Isadora de novo. Professor, a gente pode arredondar qualquer número ou tem os números específicos? Qualquer número você pode arredondar, beleza? Beleza. Vamos apagar aqui, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo aqui para me dar um exemplo aí. Ó, beleza. O número que eu vou colocar aqui agora, vamos arredondar não mais para a dezena. Não vamos arredondar mais para a dezena, não. Vou colocar aqui, quer ver? Arredondar aqui, ó, 482,149 para o décimo mais próximo. Mais próximo. Pessoal, ele pediu para você arredondar qual casa agora? Não entendi. Oi. Repete a questão aí. Ele pediu para você arredondar 482,149 para qual casa? Para o Próximo. décimo. Vamos procurar no número. Onde é que está o décimo? Cadê o décimo, pessoal? Quem é o décimo aí? Eu acho que é o 8. Opa, o Eu acho 8 que é é um. dezena. Olha a confusão de vocês aí.
com décimo e dezena. Exatamente, é o número 1. É o 1 que é o meu décimo. Não confundam, pessoal. É décimo com dezena, nem centésimo com centena. Certo? Centena é uma coisa, centésimo é outra. Décimo é uma coisa, dezena é outra. Ok? Beleza. Ele quer, pessoal, para o décimo mais próximo. Então, o décimo nosso é o 1. O que a gente vai fazer agora? Olhar para quem está depois do 1. Quem está depois do 1, gente? 4. 4. Pelo critério do arredondamento, se for 4, nós Vai cair a vamos aula, o quê? professor. Vai cair a aula Manter agora. a... É para voltar?